Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de genética. Nosso tema de hoje é a teoria sintética da evolução. Essa teoria, ela é também conhecida como neodarwinismo. Ela é uma síntese, das ideias de Charles Darwin sobre a seleção natural com os conceitos, de alguns outros cientistas sobre genética populacional. Essa teoria ela foi formulada ao longo do século XX para explicar como a evolução ocorre através de mecanismos. E agora nós vamos ver os principais pontos dessa teoria sintética da evolução, como por exemplo a seleção natural. A seleção natural ela é o principal mecanismo proposto por Darwin para explicar como as espécies mudam ao longo do tempo. Indivíduos com características mais adaptativas têm maior probabilidade de sobreviver e produzir, passando essas características vantajosas para a próxima geração. Vamos ver também a variabilidade genética. A teoria genética incorpora a ideia de que a variabilidade genética dentro da população é fundamental para a evolução. Essa variabilidade surge de mutações aleatórias, recombinações genéticas, durante a reprodução e outras fontes de variabilidade genética. Vamos abordar também aqui a herança genética, que é um dos pontos, também principais, da teoria sintética da evolução. A genética populacional estuda como os genes são transmitidos de uma geração para a próxima em populações de organismos. A teoria sintética da evolução considera a herança genética como a base para a mudança evolutiva, onde a frequência de alelos muda ao longo do tempo devido à seleção natural, deriva genética, migração e mutação. Então, vamos ver aqui também a deriva genética, que ela refere-se a mudanças aleatórias na frequência de alelos em uma população devido ao acaso, principalmente em pequenas populações. Resulta na perda de variabilidade genética ao longo das gerações. Então, essa aqui também é outro ponto importantíssimo, para a teoria sintética da evolução. E nós vamos ver também aqui outro ponto também de suma importância, é a migração de fluxo gênico. A entrada e saída de genes de uma população devido à migração também pode afetar a composição genética da população ao longo do tempo. Vamos falar agora sobre a especiação. É um processo pelo qual novas espécies se formam a partir de populações que antes eram uma única espécie ancestrais. Pode ocorrer de várias maneiras, mas eu vou estar citando aqui duas maneiras. Como, por exemplo, a especiação alopátrica. Quando uma população é dividida por uma barreira geográfica, impedindo o fluxo gênico entre os grupos isolados, ao longo do tempo, mutações e seleções naturais podem levar à diferenciação genética e à formação de duas espécies distintas. E também a especiação simpátrica. Ocorre sem separação geográfica significativa. Fatores como mudanças no comportamento de acasalamento, preferências alimentares ou adaptações a diferentes nichos ecológicos podem levar à especiação dentro de uma única população. Bom, gente, então chegamos, à conclusão sobre a teoria sintética da evolução. Então, nós podemos concluir que esta teoria representa um dos maiores avanços intelectuais da ciência moderna, integrando os princípios da genética com a teoria da evolução de Darwin. Essa síntese revolucionária proporciona uma compreensão profunda de como a vida na Terra se diversificou e se adaptou
ao longo de bilhões de anos. Ao explicar não apenas as origens das espécies, mas também os mecanismos pelo qual as características biológicas são transmitidas e selecionadas. A teoria sintética da evolução continua a ser a pedra angular da biologia evolutiva.